A figura acima mostra uma tabela construída em HTML, que na verdade a figura ficou ali embaixo, eu tive que posicionar para ficar melhor a visualização, então vamos imaginar a figura abaixo ali, na prova original a figura estava em cima. Então a figura acima mostra uma tabela construída em HTML. O segundo tag TR do código HTML dessa tabela contém. E ali vem então a letra A letra B, a letra C, a letra D e a letra E de Equador, perguntando qual é a tag que vai aparecer, o segundo TR. TR é o que, professor? Dentro de uma tabela, TR indica linha e TD indica células. Então ele está perguntando o segundo TR. Ele está pedindo o segundo tag para a construção de uma linha dentro dessa tabela através do código HTML. Antes de sair respondendo e antes de vocês me dizerem, professor, que difícil essa questão, vamos construir passo a passo uma tabela para deixar bem similar a essa dentro de um código HTML para a gente compreender melhor. E aí depois que vocês fizerem esse passo a passo comigo e tiverem a compreensão, eu tenho certeza que vai ficar mais tranquilo a possibilidade de resposta aqui. Então vamos lá, passo a passo. Como sempre eu faço aqui, pessoal, nós vamos pegar agora simplesmente a imagem que vocês vão ver a partir de agora aí, é a imagem que aparece à esquerda, uma área onde eu vou digitar o meu código HTML para construir essa tabela, e aqui na direita é a área onde vai aparecendo a tabela no navegador, quer dizer, quando eu construo um código HTML, ele vai passar para um navegador esse código, o navegador vai interpretar o código HTML e vai mostrar aqui nesse quadro à direita. Vamos construir, como sempre aqui nas nossas aulas, passo a passo para ver o entendimento. Bem, eu já falei várias vezes aqui, mas vou repetir. Quando a gente começa a indicação de um código HTML, é importante passar para o navegador que tipo de documento é esse. E como eu vou usar HTML5, porque assim pediu o edital, eu vou começar com a seguinte descrição. Ponto de exclamação, doctype, e aí eu vou colocar HTML e vou fechar. Eu boto um menor para abrir e um outro maior para fechar. O que eu estou dizendo nesse caso? É uma declaração indicando que eu vou iniciar uma codificação HTML, no meu caso HTML5, porque pediu o edital assim. Logo depois, pessoal, eu vou abrir uma tag chamada tag raiz do HTML, que é justamente a tag que indica para o navegador que é a partir de agora que eu vou digitar o meu código HTML. Então, iniciei aqui com a minha tag raiz. O próximo passo que eu vou utilizar aqui, embora não seja obrigatório, mas é interessante para o nosso estudo conceitual, é indicar um cabeçalho. E para abrir a tag cabeçalho, eu uso head, é a tag para abrir o cabeçalho. O cabeçalho contém metadados, como por exemplo o título que eu vou usar dentro desse meu código HTML, dentro desse documento HTML. Então eu abri o cabeçalho, head, e agora eu vou abrir o título com a tag title, indicando qual vai ser o título desse meu documento HTML. Aqui eu vou usar como título, vamos colocar minha tabela. Vamos colocar aqui minha tabela para ser o título. E vou fechar a tag title, fechando aqui o meu título. Pronto. Abri o título e fechei o título. E agora vou fechar também o cabeçalho. Vamos fazer aqui o barra head, sempre lembrando que para abrir é head e para fechar é barra head. Para abrir o título é title, para fechar o título é barra title. Então, barra fecha, né? Fecha aquela tag. Pronto. Agora fizemos já o indicativo do cabeçalho. Dentro do cabeçalho eu coloquei o título minha tabela e fechei o cabeçalho. Agora eu quero construir o corpo desse meu documento HTML. E o corpo eu vou usar aqui a tag body para abrir o corpo. Então, body abre o corpo. Perfeito. Agora eu vou abrir o corpo desse meu documento HTML. Eu já vou fechar aqui embaixo, só para vocês verem, ó. Aqui eu já vou fechar o corpo, porque aí eu sei que dentro dessa área onde começou a tag body e onde fechou a tag body é o corpo do meu documento HTML. É o que efetivamente vai aparecer para o usuário quando ele acessar essa página construída com esse código HTML. Então, quando eu acessar no navegador, é o que está dentro do corpo que vai aparecer de fato no documento HTML. Como eu quero construir uma tabela, então dentro desse corpo, dentro desse body, eu vou abrir uma tabela. Então vamos botar aqui uma tag table, indicando que eu vou começar uma tabela. E aqui eu já vou fechar também barra table, ó.
Para a gente saber que aqui eu tenho um abre body, que é o corpo. Vamos só destacar para vocês, para não ter erro. Então aqui eu abri o corpo do meu documento HTML, aqui eu fechei o corpo, aqui eu abri dentro do corpo do documento HTML uma tabela, então usei a tag table, e aqui eu fechei essa tabela também usando aqui então a tag table. Eu acabei fechando a ideia da tabela. Perfeito. Agora eu vou construir a tabela, obviamente, dentro da tag table, então dentro do abre e do fecha aqui do table, certo? Perfeito. Vamos continuar a nossa construção, então, ainda passo a passo. Agora, qual é a próxima etapa? Já que eu vou começar a construir a minha tabela, é importante passar a usar agora as tags para criar as linhas da tabela. E as tags que eu uso para criar linha de tabela é a tag tr. Então, eu vou abrir aqui, ó, tr, indicando que eu vou abrir uma primeira linha para a minha tabela, porque tr é o que abre a linha da tabela. E agora eu vou fechar aqui embaixo, /tr, para fazer o fechamento da linha dessa minha tabela. Então percebe que eu abri table, fechei table, como vocês podem observar ali. E aqui dentro, eu vou colocar dentro da tabela uma linha. E para indicar que eu vou colocar dentro da tabela uma linha, eu vou abrir tr, abrir a tag tr e depois fechar a tag tr. E o que eu coloco aqui faz parte dessa linha da tabela. E o que eu vou colocar dentro desta linha da tabela? Eu vou colocar células. E a tag que permite abrir células é uma tag chamada td. Então, se eu só colocar a tag td e colocar alguns valores, como por exemplo, ó, vamos botar valores para células, porque a tag td abre célula. Então, eu vou botar aqui o valor 1 e aí eu vou fechar com /td. Pronto, acabei de abrir uma célula dentro de uma linha desta minha tabela. Deixa eu até puxar um pouquinho mais para cá os códigos para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Aqui, ó, para vocês enxergarem bem direitinho ali, ó, que abriu table, fechou table. Dentro dessa table, que é a tabela, eu abri uma linha e fechei uma linha. E dentro da linha dessa tabela, eu criei uma célula que contém o valor 1. Mas por enquanto eu fiz essa tabela sem borda. Então ali na tag table, quer ver, ó, se eu executar agora essa tabela, olha como é que vai ficar a minha tabela. Vai aparecer só 1. Nem parece uma tabela, é porque não apliquei borda na tabela. Então eu vou abrir ali no table, que é para abrir a tabela, eu vou escrever border e vou colocar igual 1. Porque se eu botar border igual 1, quer dizer que eu estou criando uma tabela com uma borda 1. Eu posso criar tabela com borda 2 e assim sucessivamente. Ó, a borda vai aumentando ali a sua espessura. Vamos dar uma exagerada, vamos botar table border 5. Olha como a borda agora está bem espessa. Eu vou botar ali de novo border 1 para ficar uma borda simples. Então o que eu fiz até agora foi criar uma tabela com borda 1, criar uma linha dentro dessa tabela, que é o tr, abre e fecha tr, aqui é uma linha, e criar uma célula, que é td é célula, dentro dessa tabela, e dentro dessa célula tem o valor 1. Vamos criar uma outra célula dentro desta linha ainda. Vou abrir então outro td aqui, e vamos colocar 2, e vamos fechar o td. Quer dizer, acabei de criar com esse abre td e esse fecha td uma nova célula para minha tabela que agora tem o valor 2. Vamos ver como é que ficou na construção. Ó, surgiu uma nova célula da minha tabela com o valor 2. E vamos continuar. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Agora vamos criar mais uma dica, pessoal. Vamos fazer mais uma célula para essa linha de tabela. Vamos botar agora o valor 3 e vamos fechar a td para fechar essa célula. Então agora eu criei uma nova célula, esse abre td, esse fecha td é uma outra célula e dentro tem o valor 3. Vamos ver como é que ficou lá. Pronto. Eu já tenho então uma tabela, pessoal, com o valor 1, 2 e 3 em apenas uma linha com 3 células. Quer dizer, uma tr, que é uma linha, com 3 tds, com 3 células. Mas vamos imaginar que eu gostaria de fazer com que esta célula, observa, esta célula que tem o valor 1, ela tenha uma mesclagem de linhas. Nós já estudamos em aula anterior que existe o cospan, que é para mesclar as colunas de uma determinada linha. Mas existe também o rowspan, que é para mesclar as linhas de uma determinada coluna. Como a gente vai precisar isso daqui um pouquinho, eu já vou colocar aqui, ó, dentro desse TD que tem o número 1, eu vou dizer que quando eu criar uma nova linha, ele vai ser mesclado.
Então, por exemplo, aqui, ó, eu já vou abrir TR aqui para indicar que eu vou querer uma nova linha. Lembrando que o TR, é o que eu estou fazendo aqui, abre uma nova linha. Vamos botar aqui também o /TR para fechar. Quer dizer, eu tenho uma linha e eu acabei de abrir ali TR/TR para abrir uma nova linha que eu ainda nem criei, certo? Mas nessa linha primeira, que é o TR/TR, eu tenho uma célula com o valor 1, que é o TD/TD. E eu quero pegar essa aqui e quero criar um row span. O que é um row span para vocês entenderem? Um row span é uma mesclagem de linhas de uma coluna. E eu vou usar aqui um igual aspas 2, dizendo que eu quero que essa primeira célula desta minha linha, observa que essa primeira célula seja uma célula com a mesclagem de duas colunas, né, dentro dessa linha. Aliás, desculpa, a mesclagem de duas linhas desta coluna. Por que duas? Porque o row span significa mesclagem de linhas e o 2 significa duas linhas. Então agora, quando eu pedir para executar, percebe que aquele 1 ficou um pouquinho maior, só não ficou maior ainda porque eu ainda não criei dentro aqui do TR/TR, eu ainda não criei conteúdo para essa outra linha. Então vamos criar dentro desse TR/TR aqui um conteúdo para essa nova linha aqui. Vamos colocar assim, um conteúdo, vamos botar uma célula dentro da segunda linha, então vamos começar com o TD. Esta célula vamos fazer constar aqui o valor 4, por exemplo. Então vamos colocar 4 e vamos aqui fechar o TD e fecha de novo. Pronto, vamos colocar aqui só um abre TD, o 4 e um fecha TD. Percebe o que aconteceu, ó? Aquele 1 que está aparecendo na tabela, ele apareceu ocupando o espaço de duas linhas porque eu usei para este 1, eu usei row span, que significa mesclagem de linhas. Como eu botei 2, é para mesclar duas linhas para colocar o valor 1. E foi o que ele fez, ó. Ele mesclou duas linhas da minha tabela para colocar o valor 1. E aí só depois veio lá a outra linha, e nessa outra linha veio o valor 4. Mas vamos supor que eu quero que esse 4 aqui seja a mesclagem dessas duas colunas. Que ele não fique só aqui embaixo do 2, que o 4 seja uma célula mesclada de duas colunas. Aí eu vou usar o CoSpan, porque o CoSpan é aquele que é usado para mesclar as colunas. Então aqui antes do 4 eu vou usar CoSpan. CoSpan. E vamos colocar também igual, entre aspas, 2, para dizer que é para mesclar duas colunas. E aí vamos ver como é que ficou lá. Olha como é que ficou agora, ó. O row span significa mesclagem de linhas. Aqui o 2 indicando que é mesclagem de duas linhas para colocar o valor 1. E foi o que aconteceu, ó. Mesclagem de duas linhas para colocar o valor 1. E o CoSpan significa mesclagem de colunas, que eu botei 2. Então é a mesclagem de duas colunas para botar o valor 4, já na próxima linha, na próxima TR. Ó. Então foi a mesclagem de duas colunas para colocar o valor 4. Mas ainda poderia ter feito mais algumas coisas interessantes. Vamos ainda pensar nisso. Eu quero criar agora uma terceira linha para esta minha tabela. Vamos criar uma terceira linha. Sempre que eu quero criar uma linha, vocês já sabem que eu vou abrir TR. Então, TR, e agora eu vou fechar aqui o TR para indicar que aqui vai ser uma nova linha. Então, dentro desse TR aqui, nós vamos construir uma nova linha. Observa, TR. Agora eu tenho um espaço aqui para digitar os dados que vão constar nessa minha terceira linha. Lembrando que TR/TR aqui é a primeira linha, esse TR/TR é a segunda linha, e esse TR/TR aqui é a minha terceira linha da tabela, que eu também vou colocar células. Mas agora vamos colocar células sem mesclagem. Vamos só botar então aqui para dar um exemplo de células sem mesclagem. Sem mesclagem é só abrir o TD, colocar o valor desejado. Eu vou colocar 5 aqui como valor e vou fechar /TD. Pronto, vamos ver como é que está ficando lá agora. Já criei uma primeira célula nessa terceira linha que não é mesclada. Vamos colocar mais uma célula nessa terceira linha, então abrir TD de novo, vamos colocar aqui o valor 6 e vamos novamente fechar, deixa eu só tirar aqui para vocês enxergarem, /TD, fechar a nova célula. Então criei mais uma célula dentro da linha, quer dizer, mais uma TD dentro da TR,
lembrando que TD é célula e TR é linha, e aí surgiu de fato mais uma célula nessa tabela com o valor 6. E vamos continuar, vamos fazer aqui, ó, mais uma célula, vamos abrir mais um TD para criar mais uma célula, vamos botar o valor 7 e vamos fechar o TD, perfeito, abrimos aqui então mais uma célula com o valor 7 para essa nossa linha, pronto. Agora, esta terceira linha aqui, que abriu TR e fechou TR, essa é a terceira linha, lembrando que TR é linha, tem uma célula com o valor 5, uma TD barra TD com valor 5, uma outra célula com valor 6, TD barra TD com valor 6, e uma outra célula com valor 7, TD barra TD com valor 7. Então ficou 3 células nessa terceira linha. Percebe, a minha tabela tem 3 linhas, onde o 1 lá é a mesclagem de 2 linhas, por isso ROSPAN 2, e o 4, já na segunda linha, é a mesclagem de 2 colunas, por isso COSPAN 2. Agora, pessoal, eu quero fazer mais coisas nessa tabela. Eu gostaria de definir, por exemplo, um tamanho específico para essa tabela, uma largura para a tabela. Então, lá na tag tabela, onde está border igual a 1, eu só defini a borda da tabela. Como é que a gente pode definir uma largura para a tabela? Com a descrição width. Vamos fazer aqui a descrição width. Opa, é width, width, que nós colocamos aqui com 200 pixels. Se eu botar isso, ó, width, e aí eu botei 200, significa que eu quero criar uma tabela com borda 1 e largura de 200 pixels. Vamos ver como é que ficou, ó. Olha o tamanhão. Ih, professor, ficou muito largo. Então vamos diminuir. Vamos botar aqui 130 pixels. Vamos ver como é que ficou. Ah, agora ficou melhor, ó. Acabei de criar uma tabela com borda 1 e agora eu aumentei a largura para 130 pixels. E agora, pessoal, como é que a gente faria, por exemplo, para deixar centralizado os valores desta primeira linha? Então, aqui na tag TR, que é a indicação do início da primeira linha, eu poderia colocar a lin de alinhamento igual center de alinhamento centralizado. Isso quer dizer que dentro dessa TR, dentro dessa primeira linha, os valores têm que ficar alinhados ao centro, têm que ficar centralizados. E é o que aconteceu, ó. Na primeira linha, que tem o valor 1 mesclado com ROSPAN, o valor 2 e o valor 3 comuns aqui estão centralizados. Ah, mas eu quero também fazer esse mesmo alinhamento centralizado nas outras linhas. Então poderia botar na segunda TR ali, que é a segunda linha, também align center. Vamos ver como é que ficou lá, ó. O 4 ficou centralizado. Ah, eu quero usar também na terceira linha, então na terceira TR que abre lá, eu também boto align center, e aí os valores da terceira linha também ficaram centralizados. Olha só que interessante, né? Agora, depois de ter feito tudo isso, pessoal, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho lá na nossa questão, para a gente analisar, porque eu acabei de construir aqui exatamente a mesma tabela que estava na questão. Observa ali, ó. Vou mostrar para vocês, ó, acabei de construir com esse código a tabela que ficou igualzinha à tabela que estava na questão. Agora vamos ver o que a questão pede e depois a gente volta para o código. A questão diz assim, a figura acima mostra uma tabela construída em HTML. E aí ele diz, o segundo tag TR, quer dizer, a segunda linha, porque TR é linha, então, o segundo tag TR, a segunda linha do código HTML dessa tabela contém o quê? Então vamos ver o que contém lá no meu código o segundo tag TR, aquele que indica a segunda linha. Vamos lá separar direitinho para ver, ó. Aqui eu tenho o primeiro tag TR, deixa eu mostrar para vocês, aqui é o primeiro tag TR, que é da primeira linha, onde eu mesclei o valor 1 e também coloquei o valor 2 e 3. No segundo tag TR, que é o que ele pediu, no segundo tag TR, eu coloquei somente o valor 4, sendo a mesclagem de 2 colunas. COSPAN, mesclagem de 2 colunas, COSPAN 2 é mesclagem de 2 colunas, com o valor 4. Esse é o meu segundo TR, quer dizer que dentro do meu segundo TR, o que eu coloquei foi TD COSPAN igual 2, isto é, mesclagem de 2 colunas com o valor 4. Porque na segunda linha o que eu tenho é apenas isso, é uma mesclagem de 2 colunas com o valor 4. Então a resposta tem que ser TD COSPAN igual, entre aspas, 2, isto é, mesclagem de 2 colunas
com o valor 4. Tem que ser TD COSPAN 2, 4, fecha TD. Essa aqui tem que ser a resposta, isso que eu acabei de marcar, porque é isso que está dentro da segunda TR, quer dizer, da segunda linha, como ele pediu para analisar. E onde é que eu encontro esse código aí? Ah, professor, aqui na letra A, ó, TD COSPAN, observa ali na letra A o indicativo, TD COSPAN 2, indicando que na segunda linha, porque ele pediu o segundo tag TR, então é a segunda linha, eu tenho o valor 4 dentro de uma célula, dentro de uma TD, que é a mesclagem COSPAN de duas células, COSPAN igual a 2. Então tem o valor 4 sendo a mesclagem de duas colunas aqui, de duas células. Então a resposta só poderia ser a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal.